Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou fazendo esse vídeo para poder compartilhar algo que aconteceu comigo essa semana e que me levou a fazer algumas reflexões, né? Um amigo me perguntou onde estava Deus no meio do caos, no meio da pandemia, no meio do sofrimento de muitas famílias que perderam seus entes queridos, outros hospitalizados, com a incerteza de que talvez não saiam do hospital. E aí ele me perguntou: o senhor diz, onde é que está Deus? Já que a igreja prega um Deus tão poderoso, um Deus que se faz presente, né? Então isso me levou a refletir e alguns parafusos na minha cabeça começaram a ser apertados, né? Mas antes de me expressar acerca desse assunto, eu queria deixar um texto que é o texto áureo dos cristãos, e nós pregamos isso com muita veemência, que está registrado lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, o tão ditado texto áureo de nós cristãos. E lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Observe que esse texto ele é bem enfático. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, eu respondi para ele que Deus está no seu trono, sentado no seu trono, observando com muito carinho tudo que acontece, né? Porque, irmãos, a vida, ela tem um curso. A vida, ela segue nos seus trilhos, com as suas barreiras, com as suas lombadas, né? Com os seus empecilhos. E Deus, ele é o Deus que se alegra quando estamos alegres, e é o Deus que chora quando nós choramos, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema que tem como título Uma Pedra no Caminho, né? E ele fala isso em relação à vida. A vida tem pedras no caminho, né? Você tropeça, você levanta, você começa a caminhar, e aí você tropeça de novo, né? Assim é a vida. E então as coisas que nós passamos, às vezes nos levamos a questionar muitas coisas, mas a existência de Deus, de afirmarmos que Deus ele não se preocupa com a dor do ser humano, isso é irracional. Ele se preocupa, né? Às vezes eu afirmo, e quando eu afirmo isso, às vezes gera até um pouco de polêmica, e eu entendo, porque muitas pessoas afirmam que Deus está no controle de todas as coisas, e isso não é verdade. Deus ele não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle daquilo que você permite que ele esteja, né? Se eu estou passando por uma dificuldade e eu coloco Deus no meio dessa dificuldade, Deus vai entender que eu permiti que ele venha agir no meio dessa dificuldade. Irmãos, o maior exemplo disso foi o dilúvio. O dilúvio está aí, a história diz, né, os fatos concretizam que ele existiu, e Noé fez simplesmente o que Deus mandou. Noé disse: vai vir um dilúvio, mas as incertezas da época faziam com que todas as pessoas duvidassem de que o dilúvio não viria, porque era difícil chover naquela época.
entendeu? Mas o dilúvio veio. E o dilúvio veio e pegou muitas pessoas desacreditadas, desapercebidas, e Noé permitiu que Deus ficasse no controle da sua vida, e por isso Noé foi salvo. E os dias de Noé se seguem, e nós estamos em pleno século XXI, e nós parece que estamos vivenciando os dias de Noé. As pessoas casam, se dão em casamento, a vida segue o seu rumo, né? E nós estamos nela, né? Quando eu recito esse texto para os irmãos, de que Deus ele enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, isso é condicional. Ele enviou, né? Se você crê, a Bíblia é bem taxativa quando diz isso, você será salvo. Se você não crê, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Você entendeu? E nós, seres humanos, somos movidos por fé. Nós precisamos de algo que ative a nossa fé. E Deus, ele nos dá esse privilégio, nos dá esse presente de enviar o seu Filho, né, para que nós possamos crer que há uma esperança no meio do caos. Há uma esperança no meio das tribulações. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você que sofre ou que sofre com a dor daqueles que sofrem, né? E Jesus é essa esperança, né? E Deus, ele simplesmente, eu não quero que vocês se escandalizem com isso que eu vou dizer, mas Deus simplesmente ele não pode fazer absolutamente nada sem que você permita que ele faça. As pessoas dizem, irmãos, não se preocupe, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, meu irmão. O melhor de Deus já veio. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o melhor de Deus. Eu fico me questionando às vezes por que o pai do filho pródigo não foi atrás do filho pródigo. Por que ele não foi atrás do filho pródigo quando este disse, pai, dá-me a parte da herança que me pertence, porque eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver a minha vida. O filho pródigo chama o pai num belo dia e diz, eu quero aquilo que me pertence, porque a partir de hoje eu quero mandar na minha vida. Eu quero ser dono da minha vida, eu quero ditar as diretrizes daquilo que eu quero fazer da minha vida. Eu não quero ficar mais sob a sua tutela. Então me dá o que me pertence e que eu quero ir embora. No dia seguinte o pai dividiu a herança entre os dois filhos, o mais novo e o mais velho. E o mais novo foi embora. Partiu para uma terra longínqua, com alforje cheio de dinheiro. E a Bíblia é clara quando diz que ele gastou toda a fortuna com as meretrizes. Nos dias de hoje, eu poderia dizer que ele gastou a sua fortuna com carros de luxo, com acompanhantes de luxo, hotéis caríssimos. E ele passou a viver uma vida que momentaneamente satisfazia os deleites da sua carne. Mas, como eu disse para você, a vida ela segue o seu rumo. Ela segue o seu curso com as suas barreiras e com as suas lombadas. E chegou um momento em que ele foi pagar uma conta. Se fosse hoje, eu diria que ele entrou numa agência e foi comprar um carro. E quando passou o cartão de crédito, deu negativo. E o dono da agência disse para ele, senhor, lamento, mas o senhor não tem crédito na conta. E ele disse, não é possível, isso não é possível. Eu tenho muito dinheiro, a fortuna é grande.
até que ele cai em si, irmãos, e ele descobre que ele não tem dinheiro nem para comer. Começa a procurar emprego e as pessoas simplesmente batem a porta na cara, porque você colhe aquilo que você planta. Os amigos das baladas não é sempre os mesmos amigos do leito de hospitais. Os amigos das festas, das bebidas, não são os mesmos amigos do choro, da lamúria e da tristeza. Não são. São mundos diferentes. E ele bate na porta de um cidadão e o cidadão disse: cara, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas eu tenho porcos. Você quer cuidar de porcos? E ele não tinha outra saída, foi cuidar de porcos. E a Bíblia diz que tinha momentos em que ele desejava comer o que os porcos comiam. Aí eu quero que você entenda agora o que eu quero te dizer. Quando você permite que Deus entre no controle da sua vida. E Deus só começa a agir quando nós permitimos. Deus não compactua com arrogância, prepotência, com alto ego. Deus não compactua com essas coisas. Mas Deus, ele se compadece do humilde e do necessitado. E a Bíblia diz que ele cai em si e diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão, têm estadia, e eu aqui pereço de fome. E aí ele tem uma ideia brilhante, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai. Esse pai aqui, irmãos, é Deus. É Deus. Enquanto nós não nos humilharmos e nos colocarmos na condição de necessitados, Deus permanece sentadinho no seu trono. Você está entendendo aonde essa conversa quer nos levar? Enquanto nós não nos colocarmos em condições de servos, de necessitados, Deus permanece sentado no seu trono, inabalável, inatingível. Mas quando eu me humilho, quando o meu ego ele cai por terra e eu tomo a situação de Naamã, que precisa mergulhar 7 vezes para que receba o milagre, que se ele não mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, a cura não vem, ele é obrigado a se humilhar e mergulhar, tal como é o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Esse texto ele é maravilhoso, irmãos, porque por menor que seja a sua posição, seja ela social, seja ela física, você pode estar apodrecendo em cima de uma cama, você pode estar doente, tua condição financeira lá no fundo do poço, mas se tu estiver nos pés do Pai, tu ainda vale muito mais que muitos pardais e muitas ervas do campo, porque é o Senhor que nos alimenta, que nos sustenta, é o Senhor que cuida, é o Senhor que zela. E Deus tem prazer em fazer isso, em cuidar e zelar de você. Ele tem prazer em fazer isso, mas você precisa permitir que Ele faça. E a pergunta que não quer calar é: por que o pai do filho pródigo não foi atrás do filho pródigo? O filho pródigo teve que vir até o pai. E nós muitas vezes ficamos em lamúrias, questionando por que Deus não nos dá atenção. A atenção que nós, entre aspas, achamos que merecemos. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me escuta? Por que Deus permanece calado? E eu só quero dizer uma coisa para você. Deus já te deu o melhor que Ele tinha. Deus não tem que te dar mais nada.
O melhor que Deus tinha chama-se Jesus de Nazaré. Era o que Deus tinha de mais precioso e Deus deu para você, em prol de você, em prol da sua vida. Então o pai do filho pródigo não vai atrás porque ele não tem mais nada melhor para oferecer. Eu vou atrás do meu filho lá para oferecer o que para ele se eu não tenho mais nada para oferecer para ele, que o que eu tinha de melhor eu ofereci. É como você recebesse alguém na sua casa que você preza muito e aí você prepara aquele banquete glorioso, aquela melhor bebida, aquele suco natural ou aquele vinho que se você toma, você oferece o de melhor para aquela visita. Às vezes você gasta até um dinheirinho que você não tem para poder dar aquele banquete para aquela visita, porque você prioriza aquela amizade. Mas quando a visita usufrui de tudo aquilo que você deu para ela, ao sair da sua casa, ela sai espalhando que a comida não era muito boa, que a bebida não era muito boa, e que você poderia ter recebido os melhor. Então você vai dizer o quê? O que você vai dizer para essas pessoas? Que você vai preparar um novo banquete e os convidará, e desta vez você vai caprichar um pouco mais? Não, irmãos. Gastamos todos os nossos dinheiros para poder chegar às expectativas das pessoas. Damos o nosso melhor para essas pessoas e nós ainda vamos ficar em falta. Jamais nós vamos chegar às expectativas daquilo que as pessoas esperam de nós. E é esse mesmo sentimento que Deus tem em relação a nós, quando nós cobramos algo dele. A impressão é que Deus está dizendo assim: eu vou atingir as expectativas desse povo, porque o melhor que eu tinha eu já dei. Então se tem uma dor de cabeça, Deus está ausente. Então se eu sofro um acidente, Deus está ausente. Deus não me assiste. Mas a vida tem pedras no caminho. A vida tem pedras no caminho, irmãos. E a lição que eu deixo desta palavra, desta pequena reflexãozinha e dessa pergunta que foi feita a mim, dizendo: onde está Deus, Suedes, em meio a tudo isso? Eu estou dizendo assim: Deus está assistindo, esperando você se humilhar. Reconhecer e entender que Deus não é um balconista, um atendente de loja, que Ele está ali simplesmente esperando o momento em que você escolha o seu produto e Ele entregue na tua mão. Deus é muito mais que isso, irmãos. Seu filho não é mercadoria barata e nem resto de feira para ser oferecido em migalhas. Jesus é muito mais que isso. Quer agradar o Pai? Beije o Filho. Que Deus os abençoe. Que Deus, em sua infinita misericórdia, tenha misericórdia de nós. Amém, meus queridos. Deus em Cristo os abençoe. Fique na paz do Senhor.